Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Vários são os temas que me levam a usar esse espaço. Primeiro, o projeto de lei que assinamos, não que fizemos, mas que assinamos na noite de hoje, que trata aí da revogação da lei que foi votada e aprovada por essa Câmara, que fazia a extinção da taxa mínima com relação à fatura de água do SAAI. Quero continuar afirmando que a minha opinião pessoal em relação a esse projeto é que eu sou favorável ao fim da taxa mínima. Eu acho que todo mundo tem que pagar o que consome. Volto a usar o exemplo que eu usei aqui quando o projeto foi muito discutido, que eu creio que é igual buffet de restaurante. Paga-se o quanto se come num restaurante que vende por quilo. Na minha opinião, a questão da água também tem que se pagar o quanto se gasta. Se vai ficar mais caro o metro cúbico, pelo meu entendimento, isso gera uma igualdade. Vai pagar mais quem gastar mais e vai beneficiar aquelas pessoas que economizam e que gastam pouca água. Existe um entendimento contrário do judiciário. O judiciário tem um entendimento contrário com relação a essa taxa mínima. E, por recomendação do Ministério Público, nós nos sentimos motivados, na data de hoje, de fazer um projeto de lei revogando essa lei para que nós não possamos ir aí contra o judiciário. Mas eu volto a afirmar que a minha posição é pelo fim da taxa mínima, mas como há esse entendimento judiciário e aparentemente traz aí uma posição correta daqueles que foram contrários e uma posição errada nossa, que defendemos o fim da taxa mínima, e nós não queremos aqui ir contra aquilo que o judiciário vem orientando e preconizando, nós vamos assinar esse projeto, mas deixando sempre claro que o meu posicionamento é para pagar aquilo que se consome. Com relação também à questão da água em Marechal Cândido Rondon, a falta de água continua, a reclamação da quantidade de ar nas tubulações são diárias. Eu vou pegar uma mensagem de hoje de manhã. O cidadão me disse que na casa dele não tem água, no mínimo, 3 vezes por semana, e ele teve um consumo aqui, tendo muita falta de água, de 21 21 metros cúbicos. Um absurdo, numa casa que ele me mostrou, uma casa pequena, com apenas 2 moradores, e a quantidade de água cobrada está enorme, exacerbada, e ele falou que é desesperador ouvir o relógio, porque você não tem água na torneira, mas você escuta o barulho dentro da caixa do ar chegando. Então, essa é uma situação que precisa ser resolvida pelo SAAI de Marechal Cândido Rondon, e fica aqui, mais uma vez, a nossa cobrança. Senhores, eu quero também, nesse momento, voltar a falar sobre a questão da Covid-19. Nesses últimos dias, nós passamos dentro da minha família uma situação de muita preocupação. O meu pai foi acometido do Covid-19, foi portador do coronavírus, passou por dias difíceis, dias de muita preocupação, tanto para ele quanto para a nossa família, e uma coisa me inquietou. Muitos aqui dizem que o Ronaldo aí é o defensor maior do Bolsonaro em Marechal Cândido Rondon. Mas eu defendo aquilo que eu acredito. Não quer dizer que todas as posições dele, todas as decisões dele são acertadas. Mas com relação ao posicionamento que ele teve em relação ao coronavírus, desde o início da pandemia, a grande maioria das decisões dele foram acertadas. E uma outra situação que me causa preocupação, principalmente no que tange ao nosso município de Marechal Cândido Rondon, é o tempo que as pessoas que estão com o sintoma do coronavírus demoram para serem medicados. Nós temos uma pessoa aqui da área da saúde que me disse que há uma necessidade de 4 dias para ter essa confirmação. Mas eu acho, e pelo que eu tenho lido, pelo que eu tenho acompanhado, existem testes rápidos. Existem testes rápidos para você ter ali uma convicção da doença ou não. O meu pai ficou entre o dia que ele foi para a UPA, e eu posso provar isso por documentos. O meu pai ficou entre o dia que ele foi para a UPA e o dia que ele foi tomar o primeiro medicamento, foram 5 dias.
na minha opinião, é muito tempo para quem está doente. Quem acompanhou a situação de várias pessoas que estão tendo corona, meu pai deu sorte de ser uma pessoa forte. Perdeu muito quilo, emagreceu, sofreu, a pele dele descamou. Os sintomas do corona eram evidentes. E a primeira medicação que ele recebeu foi para infecção intestinal. Ele foi para a UPA e ele recebeu remédio para infecção intestinal. Então, assim, nós temos que tomar cuidado. Nós podemos ter uma elevação do número de casos graves, podemos ter uma elevação do número de óbitos, justamente por essa demora de tratamento. E mesmo durante o período que meu pai esteve doente, eu não mudei a minha posição. Eu continuei defendendo, continuei indo contra a opinião do COI de reduzir o horário de atendimento de alguns pontos comerciais, porque eu volto a falar que a conta não fecha. Se nós tivermos 100 pessoas e precisamos alocar dentro de um espaço, durante o período de 10 horas, nós temos que colocar 10 pessoas por hora. Se nós reduzirmos esse período para 5 horas, a conta é muito simples. Nós precisamos colocar 20 pessoas por hora. Isso aumenta o agrupamento, isso diminui o isolamento, isso diminui o distanciamento social. Eu tenho acompanhado muito as pessoas que fazem o programa do Piccolo, inclusive aqui quero cumprimentar o meu amigo Johnny, e todos que estão lá falando têm repetido isso, que essa atitude do COI, ela vai na contramão do isolamento social. Ao invés de você reduzir o número de pessoas por hora dentro do comércio, você está aumentando, porque você faz uma polarização, você faz uma canalização das pessoas para o mesmo horário. Isso está errado. Então, mais uma vez, e mesmo durante o período que meu pai estava doente, eu continuei me posicionando contrário a essa ação do COI, que, na minha opinião, ela está extremamente errada. Nós precisamos alongar o tempo do comércio e não diminuir. O vereador Adriano Cótica me pediu uma parte. Agradeço a parte do colega vereador. Sempre democrático, né, Ronaldo? Vai vencer o tempo aí. Só para contribuir, como eu não me inscrevi na tribuna, com o Portinho, em relação ao SAI, não teve uma denúncia anônima sobre a construção. Foi um requerimento aprovado por essa casa, feito por nós, vereadores, e aprovado por unanimidade. Então, quer dizer que os vereadores concordaram com a ideia nossa, e no requerimento dizia que o ofício era para ser encaminhado, sim, para a promotoria. E eu continuo com a minha opinião, que enquanto não se resolve o problema da água em Marechal Cândido Rondon, não se constrói nada. Não se constrói nada além de uma subestação de tratamento, porque eu vejo que é uma vergonha para o nosso município, com um orçamento de 220 milhões. Eu volto a falar, em 4 anos chega quase em 1 bilhão de reais, que é o orçamento do município, que o prefeito administra. Sabemos da estiagem, mas sabemos que temos rios fortes na nossa região. E aí só vem com a conversa, com a conversa, com a conversa. E se nós não fôssemos ter feito esse trabalho, essa construção já estaria sendo feita, que a licitação já foi feita, a ordem de serviço já foi assinada, e só segurou e não começou a construção ainda porque está no período eleitoral. E a comunidade de Marechal Cândido Rondon pode ter certeza, passou o período eleitoral, começa a obra, ou antes ainda vai começar a construção da nova sede do SAI, e a população é carente de água nas torneiras. Isso é uma coisa muito triste num município que nem o nosso, com um orçamento tão rico. Dinheiro tem. Fala-se de 35, 40 milhões em caixa da prefeitura, mais uns 20 no SAI. Façam a conta. 55, 60 milhões de reais para a população ficar passando sede, eu não conseguir tomar banho, comércio no centro da cidade, não conseguir limpar seus estabelecimentos. Então, isso eu vejo que é uma vergonha para o nosso município. Agradeço, Ronaldo. Quero destacar também a indicação número 348/2020, que pede o retorno de uma cirurgia eletiva de extrema necessidade para a população de Marechal Cândido Rondon, e que é uma cirurgia muito simples, que é a cirurgia da vasectomia. Eu volto a falar. Eu estou me tornando repetitivo aqui, mas vou ficar repetindo até a coisa se resolver.
o coronavírus é sério, não é só uma gripezinha. Tem um sentimento muito grande, um respeito muito grande pelos familiares e pelas vítimas dessa doença que tem assolado o Brasil inteiro, mas nós não podemos parar. Nós temos que continuar seguindo, nós temos que continuar enfrentando o coronavírus. E a cirurgia da vasectomia, ela é uma cirurgia extremamente simples. A pessoa vai lá, faz a cirurgia, volta para sua casa, o problema está resolvido, o controle de natalidade no município está resolvido, e nós temos que seguir vivendo. Eu volto a falar também, eu ouvi algumas piadinhas, porque a gente tem acesso ao meio médico, né? Disseram assim, agora o vereador vai mudar de posição. Não vou mudar de posição, gente. Eu fui criado pelo meu pai, e quero dizer aqui, tem uma música que eu gosto muito, que é a música Trembala, que fala assim, sorria e abraça os teus pais enquanto estão aqui. E é uma frase muito bonita nessa música, e quando pergunto a idade do meu pai, eu paro para pensar, eu falo, eu acho que ele tem uns 40 e poucos, né? Mas de repente eu vou fazer a conta, eu já tenho quase 40 e pouco. O tempo passa muito rápido, e a gente realmente é passageiro nessa vida, a vida passa, a vida segue, a gente tem que aproveitar. Eu não tenho o hábito de abraçar e beijar meu pai, mas eu decidi nessa semana de preocupação, que eu vou abraçar mais meu pai, que eu vou beijar mais meu pai, e que eu vou entender que a vida passa muito rápida, mas eu vou continuar tendo posição e tendo linha. Se eu pegasse a questão da doença dele dessa semana, engolisse o meu discurso e mudasse minha posição, eu não ia ser o homem que ele me criou. Ele me criou um homem de linha, um homem de posição. Durante a doença dele, eu continuei defendendo o que eu defendia. Redução dessa verticalização absurda, horizontalização absurda e o isolamento limitado. Nós temos que limitar alguma coisa? Tem. Quem tem comorbidades tem que ficar em casa. Quem tem doenças graves tem que ficar em casa. E quem não tem que enfrentar essa merda dessa doença, bater de frente. O que nós temos que ter, vereador Portinho, é condição de tratamento. Agora não pode meu pai bater lá na UPA, receber medicamento para intoxicação alimentar e esperar em casa com dor, descamando, com febre, com um monte de problema e não tomar remédio. Tem que tomar remédio, gente. Tem que tomar cloroquina, tem que tomar hidroxicloroquina, tem que tomar os remédios lá azitromicina. Não vai matar ninguém, gente, é antibiótico. O máximo que vai acontecer é matar as bactérias que tem ali, vai resolver, mas não estava com o corona e tomou o medicamento. Melhor pecar pelo excesso do que pela ausência, né? Então, mais uma vez aqui, não é o isolamento que tem que fazer, tem que liberar tudo, gente. Tem que liberar casa de show, tem que liberar evento, tem que liberar restaurante, tem que liberar balada, tem que liberar tudo. Nós temos que voltar. O que Marechal Rondon precisa é de condição de atendimento, de tratamento, ter vaga, ter hospital de campanha lá funcionando, ter respirador. Essa é a minha posição. E não é porque uma pessoa da minha família pegou corona que eu vou engolir o discurso e vou mudar de posição. Não vou. Quem tem linha, tem linha. Certo ou errado, vou continuar no meu discurso, Sauer. É o que eu penso, é o que eu acredito e é o que eu quero. E só para fechar, nesse último 1 minuto e 43, nós estamos enviando também para o Executivo uma sugestão de um incentivo para a Marcha por Cristo, da Marcha por Jesus. Se tem um período, vereador Pedro, o senhor que foi autor de um belo projeto de lei que incentiva a abertura das igrejas, a manutenção das igrejas abertas, se tem um período que nós precisamos de Cristo, que nós precisamos de Deus, que nós precisamos de fé, que nós precisamos de amparo dos pastores, dos padres, de todos os líderes religiosos, é agora. O psique das pessoas está extremamente abalado. Nós temos dados que são extremamente alarmantes. Nós estamos vivendo um mês de combate ao suicídio e os números estão explodindo na região oeste. Então nós precisamos sim ter mais fé, ter mais Deus no coração, ter mais amor e ter mais apoio das igrejas, dos pastores, dos padres, de todos os líderes religiosos, independente de religião. E mais uma vez aqui, tem que tomar azitromicina, hidroxicloroquina, cloroquina, precisa medicar as pessoas. Vamos enfrentar esse vírus. Não é o fim do mundo, não é só uma gripezinha, tem matado muita gente, mas precisamos combater e precisamos enfrentar.